Saudações renovadas. Acompanhe agora os temas que seguem nesta síntese informativa. Adalberto Costa Júnior, Abel Chivucovuco e Justino Pinto de Andrade, juntos, rubricam acordo de ação comum visando depor o MPLA do poder. No caso Grecima, a especial do BCI diz que meninos de rua poderão ter sido usados para depositar milhões de kwanzas. Presidente João Lourenço felicita a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. O desenvolvimento você vai acompanhar a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos de volta para o desenvolvimento. A UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político Para Já juntaram-se hoje numa conferência de imprensa com vista a transmitir o seu ponto de vista sobre diferentes aspectos da vida nacional e internacional. As referidas organizações políticas fizeram-se presentes na conferência de imprensa tripartida com os seus respectivos líderes, Adalberto Costa Júnior, da UNITA, Abel Chivucovuco, do Prajam e Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático. Antes do início do evento, vaticinava-se que daí adviria o anúncio da concepção de uma coligação eleitoral formal. Mas não foi o caso. Os três líderes, como noticiou o portal da Camunda News, rubricaram um documento de ação comum onde se comprometem a trabalharem juntos até as eleições gerais previstas para 2022. O objetivo fundamental é fazer com que o MPLA passe para a oposição, como nos conta o repórter Horácio Bapolo. Ora viva, saudações, Márcia Cordeiro. Terminou há instantes a conferência de imprensa que abordou vários assuntos sociais, políticos e econômicos. Uma conferência de imprensa dirigida pelos três partidos políticos, nomeadamente a UNITA, o Para Já Servir Angola, que ainda não é um partido, não é? E também o Bloco Democrático. Ficou aqui patente entre os três partidos, ou seja, os três partidos condenam os acontecimentos de Cafunfo e, em função disso, consideram que o país está a viver um verdadeiro caos social. Ficou aqui também patente que os três partidos vão trabalhar juntos para colocar o MPLA na oposição em 2022. Isso mesmo, terminou com uma assinatura de um memorando que visa exatamente colocar os três partidos mais unidos para que neste processo, a partir daqui até 2022, possam trabalhar juntos para colocar então o MPLA na oposição. O presidente Adalberto da Costa Júnior falou aqui das restrições que a oposição vive na comunicação social pública, que considera ser um atentado aos valores sociais. Disse mesmo que o MPLA é um projeto no poder e não um partido que está para servir os angolanos. Tudo isso pela forma como usa a comunicação social pública. Falou também da contratação pública simplificada, sublinhou aqui que não é uma das formas de terminar com a corrupção no país e, pelo contrário, segundo voltou a afirmar o presidente do Galo Negro, o amiguismo ainda impera neste processo. Dignos jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, quando se atenta contra a vida, da forma que nós temos estado a testemunhar no nosso país, não poderíamos ter exemplo mais completo sobre uma matéria tão importante como a defesa da vida para motivar o uso destas palavras. Mais ainda quando tudo se circunscreve num cenário em que se pretende restringir as liberdades individuais e coletivas, num cenário em que se vive uma restrição da pluralidade da comunicação social, em que não há contraditório, em que se vê a morte de aspectos conquistados de uma sociedade que aprofundou
questões de democracia e de pluralidade, e que em muito pouco tempo nós vemos esta atentar contra todos estes valores tão arduamente construídos. Portanto, foram vários os exemplos aqui citados que alertam a sociedade, que lança mensagens às lideranças sobre esta matéria. Sobre a segunda pergunta, a UNITA tem valores positivos, comumente partilhados, permanentemente partilhados, em nome e em prol de Angola e dos angolanos. Nós acompanhamos a tentativa de subverter a manifestação de 24 de outubro do ano passado, transferindo responsabilidades para a UNITA. A resposta foi pronta da juventude, que assumiu o seu protagonismo e também assumiu a identidade das manifestações que ela própria fez. Como sabemos todos, há sempre a busca de um fantasma atrás de qualquer reivindicação adulta. Ouvimos há poucos dias também querer pôr a UNITA por trás da reivindicação e da manifestação das lundas. Portanto, são tentativas de desviar as atenções e, repito, a UNITA tem propósitos positivos de construção de unidade, de coesão, de desenvolvimento do nosso país. Portanto, nada de perturbação, muito menos de desestabilização. A terceira questão, eu vou repetir aqui a frase, que está bem clara e bem dita, e depois vamos comentá-la. No preâmbulo do documento conjunto, diz assim: nós, os signatários da presente declaração, proclamamos-a e anunciamos solenemente à opinião pública nacional e internacional a nossa franca e resoluta predisposição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas, singulares e coletivas, para mudar a situação do nosso país, no sentido da democracia efetiva, das liberdades e do desenvolvimento económico e social das comunidades e dos cidadãos. Está reafirmado e penso que não há necessidade de fazermos outro tipo de viagem. E, sobre este aspecto, dizer que nós estamos a dialogar. E a prova do nosso diálogo é a nossa presença aqui. E nós vamos continuar a dialogar, em resposta ao apelo que a cidadania nos dirige sobre esta matéria. Sem dúvida alguma que a Angola do futuro precisa de colocar o MPLA na oposição. O MPLA esgotou todas as propostas que tinha. O MPLA é um projeto de poder, não é um projeto de sociedade. Esta é a grande realidade. E enquanto projeto de poder, tem-nos demonstrado todos os dias que luta pela conservação do poder, sem limites, inclusive atentando contra a vida de cidadãos. Nós temos um projeto de sociedade. Eu penso que, globalmente, as questões foram respondidas. Se algum jornalista... Em relação ao jornal, disparece as informações sobre altas figuras. Muito bem, muito bem. Bom, nós tomamos contacto, naturalmente, com as publicações. Conhecendo o Expresso como conhecemos, é um jornal que seguramente não se limitou a publicar, investigou. No mínimo, preocupa. Mas para qualquer observador do cenário interno, sabe bem, e agora corresponde a uma outra pergunta que foi aqui colocada, os aspectos ligados ao combate à corrupção. Nós reafirmamos claramente que o combate à corrupção é dirigido. E basta ler, inclusive, os conteúdos da lei da PGR, onde a Procuradoria-Geral da República precisa de ser autorizada pelo Sr. Presidente da República para fazer determinados processos e averiguações. Já isto é uma restrição enorme. Também nós temos denunciado e reafirmamos aqui a insistência da contratação simplificada, escandalosa, no nosso país. De 3 anos de governação de João Lourenço, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, nós fizemos um sucinto estudo e mais de 97% da contratação pública é por negociação direta entre os amigos. Eu dou-te uma parte e você retribui seguramente algo em troca. Não se fazem concursos públicos com danos extraordinários sobre o interesse nacional. Para quem estuda os aspectos da corrupção no mundo, sabe que é na falha da contratação, através de concursos públicos, que se encontra o grosso da corrupção a nível mundial. E a presidência de João Lourenço é um exemplo prático negativo
do incentivo à corrupção através da contratação pública. Não se pode simultaneamente combater a corrupção e depois ser o pior exemplo da negação desta mesma prática. E esta matéria está nos diários da República do nosso país, está nos boletins oficiais do nosso país, é inegável. E eu vou concluir com um dado tão simples quanto isto. Angola está sobre uma intervenção de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, no seu todo, de intervenção em Angola, anda à volta de cerca de 4 mil milhões de dólares, no máximo. A contratação simplificada só num dos elementos ultrapassou toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. Há combate à corrupção no nosso país, com estas provas evidentes? Naturalmente que a nossa presença aqui é um sinal de esperança para o país. Os angolanos estão sofredores. A pobreza está a crescer. E estas lideranças estão a lançar aqui um sinal de esperança para o futuro. Da Angola que nós certamente saberemos construir de forma melhor, inclusiva e solidária. Porque temos os recursos suficientes e bastantes. E vejam, Vossas Excelências, o preço do petróleo inscrito no OGE foi $39, está a $63. Só para dar este pequeno exemplo. Proporcionando grandes mais-valias. Já não precisava de citar estas. Somos um país com muita riqueza, com muitas oportunidades. Mas enquanto tivermos uma má governação, sem transparência, com desvios e roubos descarados, não temos alternativa. A alternância exige-se uma necessidade. Por outro lado, Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, diz que o sistema político e os órgãos de segurança não devem interferir nos inquéritos aos acontecimentos de Cafunfo. No entanto, os três partidos pedem para que se faça um inquérito isolado do governo, da visão do governo, para que se possa trazer a verdade à tona. Por não reunir condições éticas e morais que credibilizem o seu exercício à testa de um órgão que se pretende independente e isento, configura um atentado à lisura, à transparência e à fiabilidade da CNE. Ademais, a sua investidura no cargo de presidente da CNE pela Assembleia Nacional violou a lei por não terem sido decididos na altura, tal como no presente, todos os processos de impugnação do concurso curricular que conduziu à sua indicação ao cargo, o que prova o quão é desconsiderado e desconstruído o Estado democrático e de direito pelo partido do regime. Consideramos que as medidas de atualização e controle da base de dados de cidadãos maiores, previstas na Lei do Registro Eleitoral Oficioso, Lei número 8/15, como as boas práticas de gestão eleitoral democrática, previstas na legislação aplicável, não estão a ser observadas. E é imperioso que Angola inicie desde já a tomada de medidas conducentes a um processo eleitoral livre, justo e transparente. Estas medidas, com vista à verdade eleitoral, incluem, dentre outras, a realização, até junho de 2021, de um novo registro eleitoral que garanta a utilização da informação biométrica do eleitor para assegurar a universalidade e a unidade do voto livre e igual. Aliás, um sinal indicativo da vontade do Executivo em realizar eleições autárquicas em 2021 e gerais em 2022. A integração nacional dos aplicativos do registro eleitoral com os de georreferenciação, de forma a garantir que os cidadãos votem sempre na mesma Assembleia de Voto correspondente ao local das suas residências, tanto nas eleições gerais como nas eleições autárquicas. A alteração da lei eleitoral, de acordo com as boas regras da SADC, de forma a garantir uma composição imparcial e atuação independente da CNE, a igualdade dos concorrentes, a integridade do voto e a lisura dos processos, bem como medidas eficazes para dissuadir os agentes eleitorais da prática reiterada de atos de corrupção eleitoral e impunidade.
a obrigatoriedade da publicação dos cadernos eleitorais provisórios para a CNE até 90 dias antes das eleições. Desta feita, os eleitores irregularmente inscritos e os fixados em assembleias de voto fora das suas residências poderão apresentar as suas reclamações de forma que as correções e as retificações possam ser efetuadas em tempo útil e os cadernos eleitorais definidos sejam publicados até 30 dias antes das eleições. A alteração pontual da Lei de Financiamento aos partidos políticos concorrentes, de modo a salvaguardar uma participação igual e adequar a lei à nova realidade política, económica e penal do país. Entretanto, Abel Chivucovuco sublinha que Angola viveu décadas de governação criminosa e que a luta contra a impunidade deve ser generalizada. Estamos a assistir hoje ao retorno do autoritarismo e a práticas antidemocráticas, e é por isso que todos temos o dever e a obrigação de fazermos face a esse mal. O ativismo não é só necessário e útil, mas é um dever dos angolanos, porque a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade de participação dos cidadãos. E é por isso que o ativismo tem que ser mesmo defendido como um dever. Também é um facto, e está hoje provado, que sempre se disse, de que nós tivemos décadas de governação criminosa. E hoje o que estamos a fazer não é luta contra a corrupção, é luta contra a impunidade de décadas, de anos a fio. E é por isso que não pode ser nem seletiva, mas generalizada, para que possamos ter uma governação patriótica. No entanto, são estes os assuntos que foram aqui abordados. Outros pormenores nós vamos trazer na próxima síntese informativa. Até lá, estamos juntos. Era o jornalista Horácio Bapolo, presente na conferência de imprensa tripartida que aconteceu nesta manhã com Adalberto Costa Júnior da UNITA, Abel Chivucovuco do Prajam e Justino Pinto de Andrade do Bloco Democrático. O ex-PCA do Banco de Comércio e Indústria, Filomeno Seita, disse em declarações no Tribunal Supremo, entidade que julga o caso do extinto Gracima, Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, que muitos dos depósitos milionários feitos na conta que o Gracima detinha no BCI eram realizados por pessoas com aparência duvidosa que pareciam meninos de rua. Filomeno Seita sublinhou que o facto chamou a atenção do banco, que chegou a suspender os movimentos nas contas do Gracima. Segundo o ex-gestor, o BCI chegou a informar a Unidade Técnica Financeira sobre essa situação porque a conta do Gracima estava ligada ao Orçamento Geral do Estado, em que devia apenas receber dotações orçamentais e não depósitos de particulares. O ex-presidente do Conselho de Administração do BCI afirmou ainda que muitas transferências de divisas para o exterior do país feitas pelo Gracima chegaram a ser rejeitadas porque os bancos correspondentes no exterior detectavam irregularidades na matéria de compliance. Filomeno Seita disse que a conta do Gracima no BCI tinha apenas a assinatura do arguido Manuel Reblas, tendo ainda confirmado que o Gracima adquiriu muitas divisas do Banco Nacional de Angola através do BCI por via de uma diretiva do Banco Central que orientava a aquisição direta de cambiais por parte de instituições do Estado. Entretanto, ao que se sabe, Manuel Reblas, antigo diretor-geral do extinto Gracima, não nega a acusação de que a instituição, então dirigida por si, adquiriu e vendeu divisas em violação à do mercado financeiro e, reiteradas vezes, sublinha que o fez por orientação do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que o recomendava
guardava sigilo absoluto por se tratar do assunto de segredo de Estado. Sobre a matéria, Manuel Reblas diz apenas que parte deste dinheiro era usado para pagar personalidades políticas e órgãos de comunicação social estrangeira, visando lavar a imagem de Angola, e nada mais acrescenta. O presidente da República, João Lourenço, felicitou ontem a nigeriana Ngozi Okonjo pela eleição ao cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ocorrida na segunda-feira, e desejou-lhe êxitos nas novas funções. Numa mensagem endereçada diretamente a Ngozi, o chefe de Estado angolano manifesta a convicção de que a escolha da nigeriana, que a torna na primeira mulher e na primeira pessoa africana a liderar a Organização Mundial do Comércio, é o claro reconhecimento da sua inequívoca competência, demonstrada convincentemente nas funções anteriores desempenhadas. Segundo o presidente João Lourenço, aquelas funções catapultaram Okonjo para patamares de direção ao mais alto nível da Organização Mundial do Comércio, uma instituição de grande complexidade e com responsabilidades importantes na ação que desenvolve para gerar consensos, dirimir situações difíceis e favorecer o desenvolvimento econômico de todas as nações do mundo. Desejo-lhe muitos êxitos no desempenho das suas novas funções nesse grande palco da diplomacia internacional. Queira aceitar a excelência, a expressão dos nossos sentimentos da mais elevada estima e consideração, conclui a mensagem do presidente João Lourenço, publicada pelo Jornal de Angola. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então mais um momento informativo. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.